Pessoal, estou gravando essa videoaula para fazer a correção das atividades da segunda semana do volume 7 aí dos PETs. Atividade 1. Aí para fazer a atividade 1 e 2 tem que ler esse texto aí que fala que fala sobre esse processo de gentrificação, né? Não vou ler ele novamente, vocês leem ele aí na casa de vocês. 1. O processo de gentrificação é uma evolução dos problemas urbanos. Segundo o texto, alguns espaços empobrecidos na cidade podem passar por revalorização ou elitização. Em sua opinião, esse processo é positivo ou negativo? Defenda seu ponto de vista com argumentação. Bom, esse processo é óbvio que ele é muito negativo, né, pessoal? Por quê? Porque ele vai gerar uma especulação imobiliária, ou seja, vai encarecer aquele local ali que sofreu essa gentrificação, né? E consequentemente vai fazer, já que encareceu, que houve essa especulação imobiliária, vai fazer com que as pessoas mais pobres deixem este lugar, ou seja, saiam daquele lugar. E essas pessoas mais pobres que vão deixar esse lugar, elas vão ir para outros lugares, né? E obviamente que elas vão morar em lugares que não são próprios para se viver, porque são lugares, aí esses lugares que não são que são impróprios para ser habitados, vão ser baratos de se viver, né? Eles vão conseguir viver ali. E aí vai ser lugar de risco social, ambiental, né? Ou então, em alguns casos, essas pessoas que vão ser expulsas, né, por essa questão da gentrificação, vão ficar sem teto, ou seja, vão ficar sem ter onde viver, sem ter onde morar. Então, é um processo negativo, sim, do ponto de vista urbano, do ponto de vista social. 2. Conhecendo a evolução urbana, sabemos que muitos trabalhadores ocupam com suas famílias áreas impróprias e periféricas da cidade. Qual a relação disso com a chamada gentrificação? Bom, eu já até falei um pouco disso na 1 mesmo, né? Muitas vezes as pessoas que vão ocupar esses lugares impróprios para se viver, né? Porque elas viviam ou nesses locais, né? Que passaram, né, por esse processo de gentrificação, ou seja, houve uma especulação imobiliária, um encarecimento do local onde elas viviam, né, e elas foram obrigadas a sair daqueles lugares. E aí elas vão ocupar os lugares onde elas têm condição de ocupar. Geralmente o lugar onde elas têm condição de ocupar vai ser lugares impróprios para se viver, lugares de risco social, risco ambiental. Né? 3. Considerando o processo de conurbação tratado no texto da semana, quais os fatores de atração das pessoas para as metrópoles? Bom, pessoal, é a gama enorme de serviços urbanos, né, de infraestrutura urbana, de serviços sociais, né, tais quais hospitais, postos de saúde, empresas, serviços de lazer, né, áreas de lazer que vão existir, que vão ter, né, nas metrópoles. E aí as pessoas vão ser atraídas para esses lugares, em busca de emprego, em busca de estar usando, né, esses serviços aí. Esses serviços sejam eles sociais, serviços de saúde, de educação, ou para emprego, ou qualquer outro do tipo, já que vai ter muito desses serviços nas metrópoles. Observe o gráfico de algumas regiões metropolitanas da América Latina e responda às atividades 4 e 5. 4. Considerando que no Brasil a região metropolitana de São Paulo concentra 10% da população total do país, explica as diferenças observadas quando comparamos São Paulo e as regiões metropolitanas de Buenos Aires, Lima e Santiago. Bom, pessoal, São Paulo ela tem uma população muito maior do que Santiago, do que Buenos Aires, do que Lima, né? Só que a concentração populacional de São Paulo em relação ao resto do país é muito menor do que essas outras três capitais, aí, essas outras três cidades aí que estão sendo citadas. Por quê? São Paulo concentra 10% da população total do país, né? Já Santiago concentra 37%, Buenos Aires 34% e Lima 32% da população do país. Então há uma concentração muito maior em relação ao país nessas cidades do que em São Paulo, apesar de São Paulo ser
uma cidade que tem uma população maior do que nessas cidades. Né? E o Brasil também vai ter uma população bem maior do que os países dessas outras cidades. Do que o Chile, do que a Argentina, do que o Peru. Sim, quais as características apresentadas por essas cidades que as tornam o centro das regiões metropolitanas? Bom, primeiro o tamanho de suas populações vai ter ligação, e principalmente a quantidade de serviços e infraestruturas urbanas, né, que a gente já falou, consequentemente também serviços sociais que elas vão ter. Né? A gente já falou sobre isso aí numa questão anterior aí. E isso faz com que elas sejam locais de atração de pessoas. As pessoas vão ser atraídas a elas, né? E para trabalhar, para procurar esses serviços aí urbanos, esses serviços sociais. Então, elas vão se tornar metrópoles muito mais por isso do que por questão do tamanho de sua população. Sua população vai ser aumentada, vai ser grandiosa, até mesmo por essa questão, ok?